Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia! Existem milhares e milhares de vocês assistindo pela TV, escutando na rádio, assistindo na internet. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Glória a Deus! E eu quero usar como tópico, ministrando por alguns minutos nessa manhã, Jesus Cristo e o Espírito Santo, um tópico muito simples. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, nós te agradecemos hoje. Senhor, de nós mesmos não podemos fazer nada. Precisamos da sua direção, da sua força e da sua ajuda. Assim como o Senhor nos unge para pregar, unge as pessoas para escutar, receber onde quer que eles estejam nesse mundo. E eu peço tudo no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, te dando honra e glória. E todos dizem amém e amém. As denominações mais fortes no mundo, as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Quadrangular, a Santidade Pentecostal e várias outras também, começaram na virada do século XX. Deus levantou de quase nada e deu força a essas denominações para tocarem o mundo para Cristo, e elas fizeram isso. Milhões de pessoas no mundo inteiro têm entregado o coração e a vida para Cristo como resultado de missionários que foram enviados dessa denominação específica. E eu agradeço a Deus por ter sido parte disso por muitos anos. E eu não gosto de dizer o que eu tenho que dizer agora, eu preferia deixar isso de fora. Mas a mesma coisa que fez essas denominações, que ajudaram a eles a tocar o mundo, literalmente tocar o mundo, o poder do Espírito Santo está sendo pouco pregado em meio a essas igrejas. Existem exceções, e glória a Deus por essas exceções, mas como um todo, não está sendo pregado. Há 20 anos atrás, alguém me enviou a cópia de uma carta que foi enviada do superintendente-geral das Assembleias de Deus para todos os superintendentes em todos os distritos da nação. Por que me enviaram uma cópia eu não sei, mas me enviaram. Dizendo na carta que o superintendente-geral encorajava os pastores a pregar sobre o Espírito Santo, porque, como eles diziam, nós entendemos que muitas poucas pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo em nossas igrejas hoje em dia. Infelizmente, aquela era a verdade. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Está muito pior hoje em dia. E eu quero repetir, eu não me alegro dizendo isso, eu não. Mas eu tenho que dizer isso baseado na próxima coisa que eu vou dizer. Eu não conheço, eu posso estar errado, eu espero estar errado, mas eu não conheço nenhum outro ministério grande que tenha uma grande audiência no mundo inteiro, que nesse momento está pregando o batismo com o Espírito Santo. Quase que não existe mais ninguém. Mas esse ministério ainda prega o batismo com o Espírito Santo
com evidência de orar em outras línguas. Nós ainda pregamos o sangue de Jesus Cristo, nós ainda pregamos a cruz, nós ainda pregamos Jesus Cristo como Salvador da humanidade, aquele que batiza com o Espírito Santo e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qualquer coisa que é feita para Deus tem que ser feita pelo poder do Espírito Santo. Senão, aquilo ali é a tentativa do homem. Eu me lembro de pregar vários cultos para Hansel Weber, ele já está com o Senhor, ele pastoreava uma das maiores assembleias de Deus em toda a nação em 1960, era um grande homem de Deus. Quando estávamos começando essa igreja, na época de 1980, algo assim, nós estávamos em uma outra cidade, eu e a minha esposa sempre, e ele vinha e pregava, alguns de vocês podem até lembrar, e ele pregava, estávamos aqui no hotel naquela época, e ele pregava os cultos de domingo, um grande pregador do Evangelho. E eu estava falando com ele um dia, ele era pastor em Indesville, em Indiana, e eu estava perguntando a ele: como você construiu essa igreja? Como é que você foi capaz de alcançar e ver tantos homens de negócio dessa cidade que vieram para Cristo debaixo do seu ministério? Ele riu. Então ele me disse, começou um domingo pela manhã. Ele disse que existiam um bom número de homens de negócios que não eram salvos. E ele disse, eles me ouviram na rádio e ele disse, eles vieram naquele domingo de manhã, não todos juntos, mas começaram a vir. E um deles era um banqueiro, presidente de um dos maiores bancos ali, ou o maior na cidade. E ele disse, eu olhei na lista de hinos e tinha naquela lista de hinos O Amor Me Elevou. E eu sabia, e eu estou mudando os nomes, mas eu sabia que era a canção favorita da irmã Smith. E eu sabia que quando cantávamos ela gritava. E eu sabia que ela provavelmente corria até o altar. E eu pensava, Deus, não podemos ter isso. Esses homens vão pensar que somos loucos. Então ele disse ao líder, troque essa música do Amor Me Elevou por Bem-aventurada Esperança. Ele não sabia, mas aquele era o segundo hino que ela mais gostava. Glória a Deus, glória a Deus. E eles começaram a cantar, e o Espírito de Deus se moveu ali. E ele olhou para cima e disse, meu Deus. A irmã Smith estava de pé. E ela começou a dançar entre os bancos até o altar. E começou a ir até o altar e ele disse, não, Jesus, Jesus, por favor, não, Jesus. E ela se virou na direção daquele banco onde estava o banqueiro. Você está me escutando? Onde estava o banqueiro. E chegou em frente dele e começou a gritar e pisar no pé dele. E ele pregou, fez o apelo e o banqueiro foi o primeiro a sair do seu lugar. E outros o seguiram. E ele perguntou a ele depois do culto assim, o que foi que tocou o seu coração?
Ele diz: pregador, não quero te deixar chateado, mas eu nem sei o que você pregou. Ele disse: foi aquela mulher. Ele disse: a minha mãe era metodista, e quando ela ficava feliz ela gritava, e bem-aventurada esperanta era seu hino favorito. E quando ela começou a gritar, eu vi a minha mãe, e eu sabia que eu precisava. Ah não, alguém nesse lugar tem que se alegrar. Glória a Deus. O Espírito Santo nunca comete um erro. O Espírito Santo nunca erra. Jesus, com 30 anos de idade, começou o seu ministério público. Deixa eu te falar isso aqui, em caso de você não entender. Uma senhora disse uma vez para um evangelista, ela estava muito nervosa, e ela falou: eu não gosto da maneira como esse culto acontece aqui. E ela disse: eu já vim até a tua igreja várias vezes, as pessoas levantam as mãos e ficam gritando, e Jesus nunca fez isso. Ou fez? E ele disse: não, minha senhora, nunca fez. E ela disse: ah, se ele não fez, então por que é que vocês estão fazendo? Ele parou e disse: Senhor, me ajuda. Ela pegou ele, né? E ele disse: senhora, você está certa. Jesus nunca correu, nunca pulou, nunca gritou, nunca dançou. Mas a todos a quem ele tocou fizeram isso. Aleluia, aleluia. Alguém grita nesse lugar, alguém louva a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Não há alegria como a alegria do Espírito Santo. Satanás usa suas drogas, ele usa a sua cachaça e o seu Jack Daniels, mas glória a Deus, nós temos o Espírito Santo. Em uma cruzada que nós fizemos em algum lugar, eu não lembro onde foi, nós estávamos em um hotel aí. Eu entrei no elevador, eu era o único ali, e logo atrás de mim entrou um homem, uma mulher, e era a esposa dele. Eu descobri depois, mas assim, ele estava com um smoking, e ela estava com um vestido lindo. Olha, eles estavam muito bem vestidos, e eu nunca entendi o que aquilo era, mas eu li a minha vida inteira, sabe? Ele estava com smoking, ela estava com um vestido lindo, sabe, que vinha até o chão. E eles nunca me falaram nada, eu nunca disse nada para eles. Mas eu pensei em meu coração, eu quero te dizer como seu coração pode estar errado. Eu olhei para eles e pensei: eu duvido que esse pessoal aí sabe qualquer coisa de Jesus. Na hora que o elevador parou ali no lobby principal, e o homem deu a volta e falou: ei, irmão Swagger, eu fui salvo assistindo o seu programa de televisão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus tinha 30 anos de idade, e essa era a idade que eles tinham que ter quando se tornavam um sacerdote. Era menos que 25, mas o mandamento do Senhor dado a Moisés era 30 anos de idade. Agora, Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele é o nosso sumo sacerdote. E quando ele começou o seu ministério público, aquele ministério público começou
no Rio Jordão. E começou com João, batizando ele na água, e João não queria batizá-lo. João disse: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor, não eu te batizar. E Jesus disse: não, você precisa me batizar para que se cumpra toda a justiça. Era um símbolo. Quando você tomou a ceia do Senhor nessa manhã, o pequeno pedaço de pão e o copinho de suquinho de uva, aquele copinho, como você sabe, aquilo era símbolo do seu corpo que foi partido por nós e o sangue que foi derramado, o preço que ele pagou. O batismo nas águas é muito similar, mas ele simboliza, outra vez, como você já sabe, simboliza a pessoa sendo enterrada em Cristo. Paulo disse que vocês não sabem que nós que somos batizados em Cristo, ele não estava falando da água, ele estava falando de outra coisa, mas é a mesma coisa. Então estamos sepultados com ele através do batismo em Cristo e ressuscitamos com ele em novidade de vida. Então o batismo nas águas significa a morte para a vida antiga, sepultado e ressuscitou para uma vida nova em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus, glória a Jesus. E quando João o batizou, a Bíblia diz, Lucas escreveu, Mateus escreveu isso ali, que o Espírito Santo, como uma pomba, veio sobre Cristo e dentro de Cristo, então ele foi cheio do Espírito. E o que eu quero que você entenda é que Jesus está aqui, né? Filho do Deus vivo, Deus manifesto na carne. E eu tenho estudado nas últimas semanas muito sobre isso, e ele nunca perdeu possessão da sua deidade, ainda que ele tenha perdido a expressão da sua deidade. Vocês estão me entendendo? Ele nunca deixou de ser Deus, em momento algum, mas ele nunca usou nenhum dos seus poderes como deidade para fazer milagres ou curar os doentes. Isso foi feito pelo poder do Espírito Santo nele. Vocês estão entendendo? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, que ia curando todos que estavam opressos pelo inimigo. Ele era tão humano que aquilo era muito difícil até mesmo para os discípulos dele, aqueles que eram escolhidos para reconhecê-lo como Deus manifesto na carne. E ainda assim, ele fez milagres de uma grandeza sensacional que vai além de toda descrição. E mencionando a China, eu preguei uma cruzada ali na Libéria e no oeste da África. E uma construtora chinesa foi quem construiu aquele estádio ali. Um estádio lindo em Monrovia, onde estávamos fazendo a cruzada. E cabiam ali, Dimo, que 30, 50 mil? Mais ou menos 65 mil pessoas. E estava lotado todo o culto. Literalmente lotado. E mais ou menos um ano depois, o telefone tocou e o Doni atendeu, e foi no meio da noite, e o antigo técnico de basquete aqui em Dale Brown, da LSU, aonde essa jovem vai para a escola aqui, disse: Doni, eu estou em Beijing, na China. E o dono diz: você está onde? Ele disse: eu estou em Beijing, na China. E ele falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou ajudando aqui a estabelecer um basquete, né?
seja lá qual for o caso. E o Donnie não disse, mas ele pensou: por que você está me ligando? Eu não sei nada de basquete. E ele disse: a razão pela qual eu estou ligando é porque o homem que está na mesa comigo aqui era o chefe que construiu esse estádio na Monróvia. E ele disse: estávamos falando e ele me perguntou se eu te conhecia, falando de mim. E eu disse: conheço sim. Eu conheço o filho dele melhor ainda. Ainda bem que ele conhecia, porque ele estava ligando para ele 1h da manhã. Mas o coração daquele querido irmão foi o primeiro grande encontro que aconteceu naquele grande estádio, porque o Espírito de Deus o tocou. E é isso que eu estou tentando te falar. O Espírito de Deus pode ir onde eu não posso, onde você não pode, onde mais ninguém pode ir. E Jesus, o Espírito de Deus, e eu quero que você entenda algo aqui rapidinho. Ele era perfeito, Deus manifesto na carne, nunca pecou com palavra, pensamento ou atitude. Imagine, nenhum outro ser humano pode dizer algo assim sobre si mesmo. Mas ainda assim, antes dele começar o ministério dele, ele tinha que ter o Espírito Santo. Você precisa entender. Eu vou falar outra vez, eu não quero que isso passe por você batido. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus manifesto na carne, ele era nascido da Virgem Maria, ele viveu uma vida sem pecado nenhum, nunca pecou uma só vez, e ainda assim, para começar o seu ministério, ele teve que ter o Espírito Santo. Isso mesmo, pode glorificar o Senhor com palmas. Se ele precisou do Espírito Santo, quanto mais nós. Eu estava e preguei 2 ou 3 cultos do Tabernáculo Brightmoor, em Detroit, no Michigan, há anos atrás, muito tempo atrás. O telefone tocou e estávamos ficando em um apartamentozinho na igreja. E agora eles têm uma igreja nova em uma outra localidade, mas na época estávamos ficando em um apartamentozinho ali. Um jovem me ligou e ele disse: você é o reverendo Swagger? E eu disse: sim. Ele disse: eu tenho ido aos cultos, eu e a minha esposa. Eu acho que ele disse que todas as noites ele foi, ou quase todas. E ele disse: eu sou um membro, eu sou um pregador em... E ele falou o nome da denominação, mas honestamente eu não me lembro qual era. Era muito parecido com os nazarenos, era um grupo ali de santidade. E então ele disse: você pode se encontrar comigo sábado pela manhã, eu e a minha esposa? E eu disse: claro, o que é que você quer então? Ele falou: queremos o Espírito Santo. Isso é lindo. Ele disse: nós queremos o Espírito Santo. Eu disse: claro, vamos nos encontrar e vamos orar juntos. Chegou o sábado de manhã, eu olhei para os dois, era um casal jovem, eu acho que ele tinha 30 e poucos e ela na mesma idade, e eles vieram até o altar, nós nos assentamos, e ele era muito bem vestido e disse: irmão Swagger, eu tenho que me desculpar com você. E eu disse: por quê? Por que você tem que se desculpar? Ele disse: não conseguimos esperar até hoje, o Senhor nos encheu ontem à noite. Eu olhei para ele e falei: o que aconteceu? E ele falou: a gente ia orar a noite toda, e o pai dela, o pai da esposa, ou era o superintendente, ou o presidente, ou o moderador daquela denominação, e ele disse: nós íamos orar a noite toda, para o Senhor nos encher com o Espírito,
E ele disse: irmão Swaggart, começamos a orar e oramos por todos os missionários que conhecíamos 10 vezes. E finalmente acabou. Sem o Espírito Santo não há como orar. Então, ele disse: a minha esposa me disse assim: eu vou fazer um pó de café. E ele disse, ela colocou, não sei, eu não bebo café, eu não consigo aguentar aquele gosto. Eu acho muito ruim. E ela colocou aquela garrafa no fogão, e ele disse que olha, você vai aprender algo aqui agora, hein? Eles estavam orando 2, 3 horas, tentando orar. E ela chegou no fogão e disse: Senhor, nós queremos o Espírito Santo, mas não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como receber, nós não sabemos. Por favor, nos ajude. Esse é o tipo de oração que ele responde. Você está me ouvindo? Ele não quer saber, sabe, de todas as suas palavras bonitas. Ele quer escutar o clamor do seu coração, o clamor da sua alma. E você pela televisão, se você alcançá-lo, não importa o que você fez, ele vai alcançar você. E ele disse: pela primeira vez em nossa vida, sentimos o poder de Deus. E ele disse: veio sobre aquele cômodo e a minha esposa jogou aquela jarra de café no teto. E antes de bater no chão, ele disse, ela estava orando em outras línguas. E ele disse que tinha visto nós impondo as mãos sobre ela. E ele falou: coloca suas mãos na minha cabeça. E ele falou: coloca suas mãos que você está cheia. Quando ela fez isso, ele foi cheio do Espírito Santo. Glória! Aleluia! E nós choramos juntos, ficamos clamando juntos, oramos juntos e agradecemos a Deus juntos. E mais ou menos uma semana depois ele me ligou e disse: irmão Swaggart, e ele disse: você pode se encontrar conosco outra vez no sábado? E eu disse: claro, por que não? Do que você precisa? E ele disse: bem, nós ligamos para o meu pai, que era o pai dela, né? E ele é o moderador dessa primeiro cemitério de Deus. E aí ele disse que perguntou, quando falamos pai, ele perguntou, eu disse a ele, e ele pediu para te falar, porque eles não acreditavam nesse negócio. E aí ele disse: pai, sexta-feira à noite o Senhor batizou nós dois com o Espírito Santo. E o homem disse assim: é daquele tipo que ora em línguas? E ele disse: sim, pai, esse mesmo. E ele disse: não vá a lugar nenhum, não assine nada, não faça nada até que eu chegue aí. Eu vou chegar aí amanhã mesmo. E ele disse: e ele quer conversar com você. E eu disse: claro, com certeza. E aí chegou o sábado de manhã, e o tabernáculo Brightmoor não era assim, era como se fosse uma caixa, aquelas igrejas antigas. O altar estava aqui, os assentos estavam aqui diretamente na frente. E daquele jeito, às 9 horas da manhã, eles apareceram ali. Ele entra ali na porta e ele está cheio de livro debaixo do braço. E ele começa a vir em nossa direção. E sabe, como um soldado. E eu perguntei: Senhor, o que é que eu vou fazer com ele? E o Senhor disse: apenas o ame. E eu nunca vou me esquecer. Ele tinha uns 8 ou 10 livros, não sei. Assentaram ele na frente, chegou assim, inclinou sua mão. Eu ignorei a mão dele, dei um abraço nele.
E eu disse: Deus te abençoe, irmão. E ele ficou assim. Ele falou: meu Deus, o que é que esse povo que fala em línguas vai fazer comigo? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo. E ele se tornou quase que incoerente. Ele disse, ele falou assim: eu não aguento o livro de Atos. E eu pensei: irmão, é a Bíblia. Eu sei, mas eu não suporto esse livro. E eu disse: foi isso que a sua filha e o seu genro receberam uma semana atrás. Mas eu ainda não gosto disso. Mas eu tenho que admitir que, olha, o rapaz era um pregador, aquele homem era um pregador. E ele disse: ele era o pregador mais seco e morto que eu já escutei. E eu escutei ele pregar ontem à noite. Meu Deus, ele parece uma bola de fogo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu queria poder dizer que eu orei para ele e ele foi batizado com o Espírito Santo, mas não foi assim. Mas ele ficou ali com lágrimas nos seus olhos e disse: eu vou começar a orar por isso. Eu vou orar por isso. E eu disse: faça isso, irmão, porque it's real. It's real. Oh, I know it's real. Thank God the doubts are settled. And I know it's real. Yes, it's real. It's real. Oh, I know that it's real. Thank God. Those doubts, they are settled. And I know, yes, I know that it's real. Thank God it's real. I said it's real. Oh, I know that it's real. Thank God those doubts are settled. And I know it's real. And there is a river that flows from God above. Oh, there. Olha, a profecia que escutamos nessa manhã veio de Deus. From God, filled with His great love. Why don't you come to those waters? There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Começa do refrão comigo, só do refrão. There came a thirsty woman to a place called Jacob's Well. Her life was ruined and wasted. Her soul was lost as well. But she came unto the Master. He forgave her all her sin and said, if you drink of the water that I'll give you, you'll never thirst again. Thank God. Well, there is a river, oh, that flows from God above. There is a fountain that's filled with His great love. Oh, won't you come to these waters?
There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Eu não acabei com essa mensagem, mas eu sinto que o Espírito Santo está me dizendo: pare aqui, agora. Existem pessoas nesse lugar. Você está como aquela mulher sedenta que veio até o poço de Jacó. A vida dela estava arruinada e a alma dela estava perdida também. Mas ela veio até o Mestre. Ele a perdoou de todos os pecados. E disse que se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Glória a Deus. Se você precisa de oração, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante sua mão, eu quero ver rapidamente. Ali eu estou vendo uma jovem, estou vendo uma mulher ali, um outro homem ali, uma outra mulher ali. Rapidamente, mais um ali, mais um ali. Eu estou te vendo, irmã. Deus ama você, querido. Ele ama você. Glória a Deus. Existem outros lá atrás, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, irmã. Eu preciso de oração. Se coloquem de pé, eu quero que os irmãos venham, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero que cada um de vocês, por favor, que levantaram as mãos, e eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Eu quero que você venha e fique de pé aqui na frente hoje. Nós queremos orar por você. Venha nesse momento. Welcome, come to these waters. There is a river that never shall run dry. Cante o refrão mais uma vez comigo. Thank God, well, there is a river. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, fale com os corações e as vidas. Toque essa alma, Senhor. Toque esse coração. There is a fountain. Why don't you come to these waters? Glória a Deus. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger rapidamente, por favor. Cada um de vocês, e você pela rádio, pela televisão. Você que nos acompanha pela rádio ou pela televisão, me escute. Olhe para mim por uns instantes. Na internet, onde quer que você esteja. Deus ama você. Há muito tempo atrás o Senhor me disse: não importa quem eles sejam, diga a eles que eu os amo. Oh, glória! Irmã, Ele ama você. Jovem, olhe para o irmão Swagger. Ele ama você.
Ele me mandou te dizer que Ele ama você. Jovem, de vestido branco, Ele ama você. Glória a Deus. Senhor, Ele ama você. Não importa o que você fez, Ele ama você, querida, Ele ama você. Todos vocês, Ele te ama. E Ele ama você. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu vou orar, e já orei com milhões. E eu quero que você repita comigo, porque Ele vai perdoar todos os pecados. Ele vai limpar você de toda mancha. Eu digo toda mancha vai ser limpa, completamente limpa. E diga comigo agora: Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, dos pecados que eu cometi. Perdoa-me, Pai. E Senhor, se o Senhor me aceitar, eu entrego meu coração a Ti. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E nesse momento eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, e eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a Tua palavra, que não pode mentir, eu sou lavado, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, glorifique ao Senhor com palmas, adore a Ele, louvado seja Deus.